dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra, lá dos canais do Instagram, @geriatriacomiola, também do YouTube e do TikTok. E hoje a gente tem aqui como nosso convidado o Dr. Márcio Tomasi, que é médico mastologista e responsável pelo ambulatório de mastologia e oncologia daqui do nosso hospital, Hospital Universitário Santa Terezinha, e também diretor clínico do nosso hospital. Bem-vindo, Márcio. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Eu já tenho visto vários podcasts de vocês, achei muito legal, e toda essa parte do envelhecimento é muito importante, né? Então, muito obrigado, estou bem feliz por estar aqui com vocês. Show de bola, a gente que agradece você por ter vindo. Bom, então nós estamos agora no Outubro Rosa, né? E, em homenagem ao Outubro Rosa, a gente resolveu trazer o Dr. Márcio aqui, que é especialista em câncer de mama, né? Trata muitas pacientes com câncer de mama aqui na nossa região, para falar um pouco sobre isso, né? O câncer de mama que tirando o câncer de pele, né, o câncer mais prevalente entre as mulheres, e aí a gente tem o Outubro Rosa para lembrar, né, do câncer de mama e do seu tratamento. Então a gente trouxe o Márcio aqui, que é um grande especialista na área, para tirar algumas dúvidas de vocês sobre isso, né? Então, Márcio, primeiro talvez a gente começar você falando um pouco da tua experiência, assim, como é que os casos, se você tem visto muito. Uma percepção assim, essas coisas de a gente observar o dia a dia, né, mas tem aquela aparência que recentemente a gente tem amigos, pessoas da nossa idade, 30 anos, parece que a gente vê mais cânceres de mama nessa faixa etária também atualmente do que antigamente. É assim mesmo? Como é que está a situação? Então, na verdade, nós temos duas linhas seguidas a respeito disso. Então, como o nome do programa é sobre envelhecimento, né? Então eu vou falar lá do comecinho do câncer de mama, que eu tive a oportunidade de acompanhar muita coisa dessa história. Então, na verdade, eu sou formado mastologista no ano 2000. Então, eu sempre brinco que se eu tratasse as minhas pacientes hoje como elas eram tratadas no ano 2000, nós não íamos ter o desfecho que a gente tem hoje. Por quê? A parte de mastologia foi evoluindo de uma forma que a gente foi entendendo cada vez melhor o mecanismo do câncer, as medicações do câncer de mama, as medicações foram mudando, os tratamentos foram mudando e as pessoas susceptíveis ao câncer de mama também foram mudando. Então, 20 anos, se a gente falar em nível histórico, é pequeno, esse espaço de tempo, né? Mas lá no ano 2000 a gente tratava os cânceres de mama pelo tipo histológico, então eram vários tipos de como o tecido que desenvolvia o câncer era. Hoje a gente já trata por um exame que chama um exame molecular, que você divide o câncer de mama em 5 subtipos de câncer, e cada um desses subtipos de câncer tem uma gama enorme de tratamentos que vão ser dependendo da idade da paciente, do tipo, do tamanho, do envolvimento, de quanto aquele câncer progrediu. Então a gente tem um tratamento melhor. E paralelamente a isso, a gente viu que a faixa etária acometida pelo tumor acabou cada vez sendo mais jovem, né? Então é um fenômeno que aconteceu de uns 15 anos para cá. Então lá no comecinho, no ano 2000, a gente pegava uma paciente com 48 anos com câncer de mama, a gente dizia, nossa, que paciente jovem, antes da menopausa, como que isso foi acontecer? E eu agora já tive casos de pacientes com 23, com 26 anos, com câncer de mama, o mesmo câncer de mama, vamos dizer assim, o mesmo tipo molecular de um câncer de mama de uma paciente de 60, de 70 anos. Só que a gente entende os cânceres de forma diferente. E com toda essa evolução, é uma das primeiras vezes na história que a gente está vendo uma diminuição da mortalidade por câncer de mama. Então não é nenhuma diminuição real, mas a curva de mortalidade por câncer de mama ela vem embicando para diminuir. E a curva de diagnósticos de câncer de mama vem aumentando muito. Então a gente às vezes fica em dúvida, realmente antecipou a ocorrência do câncer de mama
ou nós que estamos mais efetivos no diagnóstico e estamos conseguindo diagnosticar esse câncer de mama mais cedo. A conclusão que eu tiro assim é que é uma mescla dos dois, né? Que tanto nós melhoramos os métodos de diagnóstico, melhoramos o conhecimento da população sobre câncer de mama, então o autocuidado, as pessoas têm procurado mais os exames de prevenção e de diagnóstico precoce, e também a gente tem uma antecipação, né, desse caso de câncer por alguns motivos. Hoje em dia se sabe que muitas mulheres jovens têm câncer de mama e elas têm mutação genética. E existe um fator que a gente chama de antecipação, que cada geração acometida por aquele gene alterado, ela tem uma tendência a acontecer um pouquinho antes. Então, como a gente vê que essas pacientes jovens, então hoje é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia que toda paciente pré-menopáusica, então antes de parar o ciclo menstrual, ela tiver câncer de mama, ela é uma paciente elegível para a gente fazer um teste genético, porque ela tem grandes possibilidades de ter alteração genética. Então, se a gente pegar que uma boa parte dessa população é geneticamente mutada, esse fenômeno de antecipação, ele já é previsto em vários trabalhos que veem a parte genética, né? Então, tem essa questão da genética envolvida também, né? Porque o normal seria, tipo, normal, entre aspas, seria depois que a mulher entra na menopausa é que ela tivesse... Então, o câncer? Nós vamos entrar nos fatores de risco para câncer de mama, né? O principal fator de risco para câncer de mama é ser mulher, porque 98% dos casos de câncer de mama são no sexo feminino. O homem tem a mama é rudimentar, mas ele tem a glândula mamária. Nós tínhamos até alguns anos atrás em torno de 1% dos casos de câncer de mama em homem. Hoje a gente está chegando nos 2%. Então, tu dobrou também a incidência de câncer de mama em homem, né? E então o maior fator de risco era ser mulher. O que difere a mulher do homem? A parte hormonal. A mulher, ela é o que rege toda a parte da feminilidade é o estrogênio, né? Então, se sabe que a exposição aumentada ao estrogênio, o estrogênio endógeno da mulher, confere algumas alterações e ele faz a mama proliferar, faz todos os caracteres sexuais secundários femininos, né? E a mama também. Então, o estrogênio seria o maior fator de risco pro câncer de mama, né? Então, quando a gente entra nessa história do estrogênio, então o ideal seria assim, quanto maior o tempo de exposição da mulher ao estrogênio, maior a chance dela ter um câncer de mama. Então, uma menina jovem que teoricamente menstruou aos 13 anos, com 23 anos, seriam 10 anos de exposição. Uma senhora de 50 anos a mais, ela teria 40 anos de exposição, ou 37, 38. Então, se a gente levar em conta o principal fator de risco, teoricamente as mulheres teriam câncer de mama mais tarde, né? Que era o que acontecia previamente. Então, claro que existem outros fatores de risco, obesidade, aqueles fatores de risco que todo mundo sabe que é risco de hipertensão, que é risco de diabetes, que é risco de câncer de tudo que é tipo, que são os hábitos de vida saudável, né? Então, que a gente chama de epigenética, que seria a parte externa mudando a nossa genética. Então, salvo esses fatores, também eles teriam uma incidência cumulativa, e também se esperaria o câncer de mama mais lá para o final. Então, mas tem casos de pacientes muito mais jovens agora que estão tendo câncer de mama, 32, 33, mais ou menos comum nessa faixa. 35, 36, que é cruel, né? Porque o que acontece? 36 anos, formou, pós-graduou, está no emprego top, resolveu ter filho. E aí aparece o câncer de mama. Uhum. Então é muito cruel para a mulher, sabe? Então é uma faixa etária assim que quando a gente dá o diagnóstico,
muda um pouquinho a visão de mundo daquela paciente, porque acaba dando medo, ela vai protelar a questão do filho, por mais que a gente tenha hoje como preservar a fertilidade, né, é um impacto bem grande nessa atual, na sociedade da forma que a gente tem hoje, com uma mulher plena aos 35, geralmente, né, assim, que está numa parte boa da carreira, né. Show. E como que funciona essa relação, assim, então, da idade com o câncer? Uma mulher mais jovem, a tendência é que esse câncer seja mais agressivo porque ela tá com todos os hormônios ali, ou não tem nada a ver isso? O que muda se a mulher for diagnosticada lá com 20, com 30 ou com 50 anos? Geralmente, os fatores de risco, vamos dizer assim, da agressividade do tumor são maiores na mulher mais jovem. Mas isso não serve de parâmetro, por exemplo, assim, eu tenho um câncer de mama com 23 anos, eu obrigatoriamente vou adoecer e vou morrer por esse câncer. Então, dependendo da fase que a gente faz o diagnóstico, dos marcadores que esse tumor tem e do tratamento que eu possa dispor para essa paciente, ela pode ter sim muitas chances de cura. Então, não obrigatoriamente que essa mulher vai ter um câncer que seja terminal. É mais perigoso, a gente tem que tentar fazer o mais rápido possível o tratamento, porque a gente consegue resultados melhores em cânceres mais iniciais, né? Então, é bem importante a hora que é feito o diagnóstico, né? E mesmo o câncer de mama metastático, hoje a gente consegue controlar por muito tempo. Metastático é quando ele já está em outro órgão, porque existem os imunoterápicos que estão vindo com muita força, principalmente num tipo de tumor que a gente chama de triplo negativo, que, mais ou menos resumindo, assim, para a gente classificar o tumor, a gente vê os receptores de hormônio que esse tumor tem, se ele é positivo ou negativo, um marcador de superfície celular que chama HER2. Então, a célula tem um marcador que quando uma molécula liga lá, ela consegue se dividir muito mais rápido. Então, os tumores que têm esse marcador na sua célula, eles são tumores que progridem muito mais rápido. E tem um medicamento que a gente chama de terapia-alvo, que ela vai lá e bloqueia justamente aquele receptor. Então, um tumor que ia ser muito agressivo, com essa medicação, que a gente chama de trastuzumab, ele tira essa vantagem do tumor. Então você consegue tratar ele. Os receptores hormonais, você vai dar um bloqueador de receptor hormonal, também tu bloqueia aquela célula. Então, se é um tumor que expressa todas essas coisas, você consegue tratar ele melhor. Quando não tem marcador hormonal, quando não tem HER2 e o marcador de divisão celular, que a gente chama de Ki-67, ele é mais alto, essa paciente tem um tumor triplo negativo. Esse triplo negativo, você não tem uma terapia específica para ele. Então, você vai fazer uma quimioterapia que, baseados em ensaios clínicos, ela tem uma resposta melhor, e você vai torcer para que aquela quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia tenha um desfecho bom para aquela paciente, né? Existe uma pesquisa imensa em cima disso, porque eles são a minoria dos tumores, mas são os tumores mais agressivos e que causam mais morte. Então, existem muitas pesquisas, e nós temos muitas medicações hoje em dia, mas nenhuma 100%. Então, quando eu digo tem muitas medicações, é porque as pacientes podem ser submetidas a vários tratamentos, então elas vão viver bastante. Só que você vai alternando o tratamento, você vai tendo uma resposta boa, daqui a pouco não tem mais, e assim vai indo. Então, hoje em dia é bem interessante a questão da qualidade de vida na paciente tratando o câncer, né? De a gente tentar que ela tenha a vida mais normal possível, mesmo sabendo que ela está tratando aquele câncer ali. Legal. Já estamos no meio do tratamento. Eu achei complicado. Não, mas vamos devagar. Primeiro, antes disso, eu queria passar uma régua nos fatores de risco, dar um passo para trás, tá? Porque nosso podcast de envelhecimento, né? Então, o que mais a gente fala aqui é sobre hábitos de vida, né? Praticamente todos os podcasts a gente fala sobre isso, e a gente não cansa de ser chato nesse assunto, né? Então, quando você falou ali de obesidade, né? O próprio sedentarismo, né? Provavelmente, né? A gente sabe que esses fatores inflamatórios, né? Eles levam à piora de
praticamente todas as doenças, né? Então é legal pontuar, né, essa questão sobre o câncer também, né? Como esses fatores de risco também estão presentes no aparecimento das neoplasias, né? Porque às vezes o pessoal acha que não, né? Com certeza. Então, só para reiterar a necessidade daquilo que a gente fala, né? Da importância da mudança do hábito de vida, perda de peso, né? Realizar atividade física, que tu falou esses dias numa palestra que eu estava assistindo, né? Da importância da atividade física para prevenção, né, do aparecimento de câncer. Aí, é claro, vai ter a genética, né? Vai ter a questão dos hormônios que tu falou também, né? E é óbvio que conforme a idade vai aparecendo, né? Também aumenta o risco pelas alterações epigenéticas, né? Isso eu sempre Pela gosto maior de... exposição ao estrogênio ao longo da vida. Isso, depois para de se expor, mas enfim, né? Isso eu sempre digo, né? Nas doenças do envelhecimento, é isso em todas elas, né? Mas claro que a gente, quando olha o idoso, quanto maior a idade, menor é a carga genética e maior é a carga ambiental. É isso que a gente sempre fala, né? Então, mesmo nas demências, que é um assunto que a gente comenta muito, quanto antes o diagnóstico, maior a carga genética, menor a carga ambiental. Quanto mais velho o paciente, menor a carga genética, maior a carga ambiental, né? Praticamente todas as doenças são assim. Eu acho que isso é bem legal. E aí, antes da gente já entrar nos tumores mais específicos, acho que vamos, então, partir para a parte dos exames de rastreio, né? Que acho Uma que coisa que é importante, eu acho, falar que existem duas formas de a gente encarar o câncer de mama. Uma forma é a tentativa do diagnóstico precoce. Então a gente faz exames de rastreio, geralmente a partir dos 40 anos é indicado a todas as mulheres fazer mamografia uma vez por ano. Tem uma confusão porque o Ministério da Saúde, ele preconizou a mamografia a partir dos 50 até os 69 anos. E as sociedades, tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia quanto a Sociedade Americana de Mastologia e as sociedades europeias, a gente entende que a partir dos 40 anos, uma vez por ano, é a melhor forma que a gente tem de fazer o diagnóstico precoce. E existe a prevenção primária, que entra no que o Miola estava falando, porque é interessante, mesmo uma paciente com mutação genética, ela pode não vir a desenvolver o câncer, desde que ela tenha uma vida saudável e aquele gene que ela está mutado, ele não tem uma penetrância tão grande. Então, você tem dois genes, um gene é mutado e um gene é normal, que é no caso, por exemplo, do BRCA1 e BRCA2, que são aqueles da Angelina Jolie. Então, logo que foi descoberto ali e tal, então era muito comum as pessoas falarem, não, vamos tirar as duas mamas porque tem o gene mutado e tal. Então, existem mulheres que têm os dois genes mutados, então elas vão ter uma chance muito maior de vir a desenvolver o câncer, e tem mulheres que têm apenas um gene mutado. Então, nesse caso, por exemplo, quando ela tem um gene mutado, se ela tiver uma qualidade de vida muito boa, ela não vai desenvolver o câncer, porque ela não vai apagar aquele gene que é mutado e ele vai continuar fazendo a ação dele, que é a apoptose, que é a morte das células que são alteradas no nosso corpo. Ele é um inibidor da apoptose. A apoptose é como se o organismo dissesse assim, ó, deu pra ti, tá na hora de tu parar e ficar quieta. Pau, tirou a célula dali, ela não desenvolve mais o tumor. Então, se ela tem um gene só mutado e o outro gene é normal, aquele gene normal vai até o final da vida. Se ela tem muita exposição a fatores de risco e tal, ela dá um pau naquele outro gene. E aí ela acaba tendo mais suscetibilidade ao câncer de mama. Então, hoje em dia, quando a gente faz um painel genético, a gente indica que seja visualizado por um geneticista, porque existem formas de você ver o padrão daquela mutação e tu saber a penetrância daquela mutação. Então, nem todo mundo que vai ter uma mutação vai ter a mesma chance de vir a ter o tumor ou não. Mas todos, mesmo os que estão mutados, que não estão mutados, que são normais, tem que ter hábito de vida saudável, que como o Miola falou, esses fatores de obesidade aumentam fatores inflamatórios. O que são os fatores inflamatórios? São fatores que promovem uma proliferação celular aumentada, porque quando você tem uma inflamação, o organismo fica mais reativo. Essa proliferação celular aumenta o risco de você proliferar de forma errada. Eu sempre digo, a célula do câncer é uma célula que chega assim, ó, deu para mim, parem de me encher o saco, eu vou bagunçar o coreto. E ela começa a se dividir, gastar energia sem sentido nenhum. E isso aí acaba consumindo a energia do corpo.
Então, é uma célula que pirou o cabeção. Então, para a gente ter as nossas células todas legais, é interessante que a gente seja um corpo divertido, né? Que a gente faça atividades físicas, que a gente coma bem, que a gente tenha acesso a nutrientes saudáveis, que a gente evite comidas, por exemplo, açúcar, que são calorias vazias, que não vão te trazer nutrientes, vão te aumentar peso, vão aumentar a glicemia, vão fazer todo um fator inflamatório maior, né? Então, eu sempre brinco, eu não sei se é eu que falo sempre disso, mas eu vejo, tudo que eu vejo, que eu abro de mídia, tá falando, né? Cuida com açúcar, cuida com carboidrato, faz atividade física, cuida com isso. E a gente vê as pessoas não fazem. Não fazem. É por isso que a gente fica insistindo aqui. Aham. Isso nunca cansa, né? Porque no consultório não é diferente. Aham. O cara vai na primeira consulta, você diz pra ele fazer atividade física. Ele não faz. Ele volta na segunda, você fala de novo. Ele não faz. E você vai insistindo, né? Chega uma hora que você ganha no cansaço. Então acaba sendo assim mesmo, aqui no consultório, em qualquer lugar. E para quem que seria indicado a realização desses testes genéticos? Toda paciente que tiver um histórico familiar de familiar de primeiro grau ou segundo grau com câncer de mama abaixo de 50 anos. Então, antes a gente falava só de primeiro grau. De um tempo para cá, começou a se incluir de segundo grau também. Ou se ela tiver vários casos, em alguns graus, na família, com pacientes com câncer de mama abaixo dos 50 e acima dos 50 também. Ou se ela tiver parente de primeiro e segundo grau com mutação conhecida, que aí também você vai ter que fazer o teste genético. É indicado fazer o teste genético geralmente na paciente que está passando pelo câncer, porque aí você consegue ver qual é o gene afetado e você consegue fazer uma análise melhor da paciente, da filha, por exemplo, ou da neta. Você vai procurar aquele gene específico que vem na linha de mutação, né? Na nossa região tem alguns casos de BRCA1, BRCA2 e nós temos uma predominância um pouquinho maior do P53, que é a doença de Li-Fraumeni, que se chama, que é o gene dos tropeiros. Então, o pessoal vinha de São Paulo e fazia a rota até no Rio Grande do Sul para fazer transporte de carnes e coisas para levar para São Paulo. E alguns desses tropeiros tinham esse gene do P53 e foi disseminado em todo o sul do país, do sul do Brasil. E ele é uma mutação que a síndrome de Li-Fraumeni que a gente tem aqui no sul, ela é um pouquinho diferente do que a síndrome de Li-Fraumeni que a gente tem no mundo inteiro. Então é muito estudado a mutação do P53. E ele tem um risco aumentado para câncer de mama, dependendo da penetrância do gene, mas ele tem um risco para muitos outros tipos de câncer. Então, ainda a quantidade, nós não temos estudos assim de massa que mostram realmente quanto de mutação que tem, por ser um exame caro, né? Então, o que a gente tem de trabalho mostra um aumento no P53, que é na síndrome de Li-Fraumeni, e também BRCA1, BRCA2, tem alguns outros genes, que é PAI1 tal, que acabam dando algumas alterações. Legal, hein? Interessante essa história. Acho que agora dá para voltar ali, então. Na parte da prevenção, né? Para a gente verificar ali. Então, a gente entendeu que é recomendado pelas sociedades, então, começar a realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, né? Mas quais seriam, assim, os sinais e sintomas que as mulheres têm que ficar ligadas ali, né? Mesmo que mais sutis, talvez antes dessa idade e depois dessa idade. Então, ao longo da vida, assim, o que a mulher tem que ir cuidando, né? O interessante é sempre você se conhecer, né? Então, eu sempre oriento as pacientes que, desde o desenvolvimento, ali do comecinho, sempre se tocar, saber como que é a tua mama, conhecer. Então, as mulheres que menstruam, eu sempre oriento que nas semanas, na primeira ou segunda semana após o ciclo menstrual, é a melhor fase para examinar a mama. Então, se tocar, sentir o tecido mamário contra o peito, né? Contra o gradil costal e tal, e você se conhecer.
o autoexame sendo realizado todo mês, você vai conhecer cada detalhezinho da tua mama. Então, se surgiu alguma coisa diferente que te causou dúvida, é bom procurar um profissional e ver. Existe o exame clínico, que seria alguém capacitado, então, ou o médico, o ginecologista, ou quem tem acesso à rede SUS. Geralmente tem uma menina, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que colhe o preventivo e faz o exame clínico da mama. Então, seria para um profissional habilitado, anual, né? Naquelas pacientes que estão antes da idade de preconizada para prevenção com mamografia, né? E aí qualquer alteração, quanto mais jovem a paciente, o exame mais indicado é ultrassonografia, porque quanto mais jovem a mama é mais densa, e a mamografia ela é como se fosse um raio-x. Então, quando a mama é muito densa, o raio ele não consegue passar tão bem pelos tecidos e ela não aparece muito bem na mamografia. Então, o ultrassom é mais indicado para pacientes mais jovens. E também as pacientes que têm familiar com câncer de mama, elas devem começar a mamografia 5 anos antes do primeiro do familiar mais jovem afetado pela doença. Então, por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama aos 35. Eu vou começar com um exame de prevenção aos 30. A minha mama é extremamente densa, eu vou começar com ultrassom. Não, eu tive 2 filhos, eu amamentei e a minha mama não é tão densa. Eu posso, de repente, começar com a mamografia. Por quê? A mamografia ela tem um poder de detecção maior do início do câncer de mama. Então, quando você tem um exame muito bom de mamografia, por exemplo, que vê bem o tecido mamário, ele é bem legal. Agora, se a mama for densa, o ultrassom já é melhor. Então, aí a gente vai usar essas 2 armas. E também durante lá o rastreio, você faz uma mamografia e tu fica em dúvida, tu vai usar o ultrassom como apoio. Então, na verdade, a mamografia é o diagnóstico ouro, né? Então, para uma prevenção em massa é a mamografia, o ultrassom para as pacientes mais jovens, né? E aí nesse detalhe. As pacientes também que tiveram algum tumor de tórax e tiveram que fazer radioterapia, elas também têm que fazer mais precocemente e algumas é indicado, por exemplo, ela teve lá quando tinha 12, 13 anos, vai começar a fazer a prevenção aos 25 anos. Né? Então, linfoma, que às vezes teve que irradiar o tórax, qualquer coisa que tem que fazer radioterapia no tórax das meninas, então elas vão começar a fazer essa prevenção mais precoce. Eu acho que vamos voltar um passo atrás de novo, só para a gente explicar um pouco melhor a questão da prevenção, né? Que aquele dia, lá na palestra também, tu falou uma coisa que é bem interessante o pessoal entender, né? Para que eles entendam o porquê que as recomendações são diferentes, né? Então, por que a Sociedade de Ginecologia recomenda aos 40 e o Ministério da Saúde aos 50, né? Acho que é importante que o pessoal entenda qual é a diferença dessas recomendações, né? Que uma coisa é quando a gente fala, né, do rastreio individual e uma coisa é quando a gente fala do rastreio populacional, né? Então, acho que fala um pouco sobre isso. É que, na verdade, a gente lida um pouco com a gestão financeira da saúde, né? Então, por exemplo, quando você vai falar numa população, a maior taxa de diagnóstico de câncer de mama vai ser entre os 50 e 69 anos. Então, quando você tem um valor para gerir e você quer dar a melhor saúde para a população, às vezes você fazendo dos 40 aos 50, tu não vai ter uma efetividade tão grande daquele dinheiro. Então você vai preconizar fazer dos 50 aos 69 anos, que vai ser melhor aplicado aquele dinheiro e você vai conseguir abranger muito mais pessoas. Quando você pensa em individual, né, o meu risco dos 40 anos em diante ele é um pouco maior, então eu prefiro fazer dos 40 anos. Como a gente vem de uma medicina cada vez mais personalizada, então as sociedades entendem que seria melhor nessa faixa. Mas, claro que a gente tem que ver que isso também é uma questão econômica, né? Então a saúde, quando você é um gestor de saúde, você tem que fazer opções, né? Então, no caso, a opção melhor seria fazer dos 50 aos 69 anos para gerir o recurso que a gente tem. Mas eu, individualmente, inclusive tem até na Constituição que toda mulher a partir dos 40 anos tem o direito de fazer mamografia anual, né? Então,
se você sentiu alguma coisa alterada, tal, você pode ir ao posto de saúde e solicitar a mamografia. E com certeza o profissional de saúde lá vai perguntar por que você quer e tal, e tendo o embasamento, ele vai solicitar mesmo pelo SUS, mesmo fora da faixa etária que é preconizada como rastreio. E fora do rastreio, você pode solicitar o exame quando ele for indicado. Então, se você tem alguma dúvida, o médico vai solicitar. Legal. Já ia fazer esse comentário, já ia perguntar se quem não tem plano de saúde, né, se pelo SUS eles conseguiriam fazer antes. Então, só se tiver alguma suspeita de algo diferente. Uhum. Um exame alterado, ou a paciente não estiver legal, acha que, né, tem alguma coisa, geralmente é pedido. Assim. E aí, agora também quero ouvir tua opinião, depois eu vou falar como é que a gente pensa sobre isso. E as vozinhas, né? Qual é a data limite para mamografia? Como é que vocês fazem isso para os pacientes mais idosos? Então, assim, existem algumas determinações. Algumas pessoas acham que até os 70 anos seria para fazer mamografia e não precisa fazer mais. Por quê? Porque se você diagnosticar um tumor numa senhora de 70 anos com 1 centímetro, ela vai ter um prognóstico. Se tu fizer um diagnóstico de uma paciente com 70 anos com 2 centímetros, ela vai ter o mesmo prognóstico. Então, alguns pensam assim, eu vou diagnosticar antes e aquele tempo que ela ficou sem saber que tinha o tumor, que ela viveu super bem, eu vou tirar dela. Porque ela vai descobrir com 1 centímetro, ela vai fazer todo o tratamento, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar mais estressada e de repente eu vou tirar aquela vida boa que ela estava naquele período ali, né? Por outro lado, existem alguns tipos de tumores que com 1 centímetro e com 2 centímetros eles vão fazer a diferença, que são a minoria. Como eu não sei se ela vai ter ou da maioria ou da minoria, eu acho que se a paciente, eu e muitas pessoas, quer dizer, se a paciente tem uma qualidade de vida boa, ela tem uma perspectiva de vida com mais de 10 anos, eu acho que vale a pena você fazer o rastreio. Por quê? Porque essa paciente tem uma expectativa de vida maior, então ela pode usufruir do benefício de fazer um diagnóstico precoce. Se essa paciente é uma paciente acamada, é uma paciente que tem uma qualidade de vida ruim, que ela não tem uma perspectiva muito longa de vida, não vale a pena a gente submeter ela a um exame e ficar lá fazendo toda aquela expectativa se eu não vou proporcionar um benefício para ela. Né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes de 85 anos que eu recomendo fazer mamografia anual, porque ela está super bem, ela faz atividade física, é magrinha, tem toda uma perspectiva boa de vida, que se eu fizer um diagnóstico, for lá, faço uma cirurgiazinha pequena, né? Dependendo do tipo histológico, do tipo imunistoquímico do tumor, ela vai tomar um comprimidinho lá 5 anos e não vai fazer mais nada. Então, assim, a perspectiva seria da qualidade que aquela paciente tem de vida e o que eu vou proporcionar para ela, qual o benefício que eu vou proporcionar. Então, realmente é um tratamento personalizado mesmo, a depender da pessoa, do indivíduo. Na geriatria é isso aí mesmo, né? Então a gente calcula, né, a expectativa de vida do paciente. Pacientes com expectativa de vida maior de 10 anos continuam rastreando, né? Tanto o câncer de mama quanto o câncer coloretal, né? Esses dois a gente rastreia até... E aí, para o pessoal que às vezes... A gente tem, inclusive, calculadoras, né, prognósticas, que a gente pode calcular a mortalidade do paciente em 10 anos, né? Então, se a mortalidade dele em 10 anos é menor que 50%, provavelmente ainda vale a pena ele continuar rastreando, né? Então, isso tudo a gente consegue fazer no consultório. E agora sim também tem pacientes que chegam e me dizem assim, doutor, eu quero fazer uma mamografia. Essa paciente eu não vou nem questionar. Se ela me pediu para fazer, é porque ela, né, pesou os riscos que ela quer fazer. Vamos lá, vai fazer. E a gente vai ver, né, o que a gente vai oferecer de melhor para ela, né? Porque a gente não tem um controle muito grande, vamos dizer assim, sobre a expectativa de vida, né? A gente tem as calculadoras, tudo, mas assim, se é vontade da paciente, né? Sim, claro. Mas assim, então, o principal sinal e sintoma em qualquer idade seria quando a mulher está ali realizando o autoexame, se ela sente alguma coisa diferente. Se ela sente alguma coisa diferente, se a mama de uma hora para outra ficar vermelha, edemaciada, né, inchada, vamos dizer assim, com alguma sensação estranha, também tem que ver. O mamilo
o bico do peito, por exemplo, se ele sempre foi saltadinho, por algum motivo ela começa a se observar e vê que esse mamilo vai sendo umbilicado, sabe? Vai puxando o mamilo pro peito, para dentro, então tem que também observar. Se ela vê algum abaulamento, às vezes você olha no espelho e vê que tem um abaulamento ou alguma retração, então, né, a mama sente um pontinho retraído na mama também, é bom a gente ver. Qualquer mudança de cor que esteja estranha na pele também é interessante ver. Na região do mamilo, coceira, vermelho, descamação, também existe eczema, que é uma doença benigna, mas existe uma coisa que chama doença de Paget, que é um tipo de câncer que dá no mamilo, e que às vezes a gente pega num estágio mais avançado porque a paciente passou uma pomadinha, passou um hidratante, foi, né, deixando para frente, e aí às vezes... Então, mais ou menos seria essas os sinais que você tem de alteração. E esses sinais, eles são para qualquer idade, não muda da mulher jovem para a mulher mais velha? Sim, não muda. O que acontece? Nas mulheres mais jovens, a mama é mais densa, você tem mais dificuldade de palpar o nódulo, porque a densidade da mama, ela meio que esconde o nódulo ali dentro. Então, por isso que na mulher mais jovem é um pouquinho mais difícil da gente fazer o diagnóstico tão precoce, porque a mama é mais densa e ela acaba escondendo. E por isso que quando a mulher jovem vai fazer um exame, fica um ponto de interrogação na cabeça da gente, porque o que acontece? Essa mulher jovem vai fazer o exame, ela tem uma mama densa. Quem vai fazer o ultrassom vai ficar em dúvida com alguma coisa, né? Se ele vai ficar em dúvida. Se ele ficar em dúvida, você vai olhar, não, mas a mama dela é densa, mas vai que seja alguma coisa. Daí você aumenta o número de biópsias. Daí você faz a biópsia, não dá nada, mas às vezes dá uma hiperplasia, que é um crescimento de célula benigno. Daí você já coloca, não, tem uma hiperplasia. Daí você... Então existe um questionamento sobre quando começar os exames de imagem, justamente por isso. A gente aumenta a manipulação da mama, a gente aumenta o número de biópsias, a gente aumenta a ansiedade da paciente. Então, até que ponto que eu começar um exame muito cedo vai fazer com que eu melhore ou piore a qualidade de vida dessa paciente por exposição a muitos exames. Então também é um questionamento. Então a gente tem que ir sempre naquela coisa bem personalizada que nem tu falou, né? Se algumas pacientes a gente vai fazer a palpação, vê que não está legal, faz o exame, outras pacientes não. Então é bem delicado, porque não tem um padrão assim que eu diga, não, você vai fazer tal em paciente jovem. E aí é uma faixa etária, uma população que a gente acaba investigando muito. Só que também são de 6 a 10% mais ou menos dos tumores de mama que vão dar antes dos 35. Então é uma porcentagem não muito alta, mas é uma porcentagem considerável, que antes era 1 ou 2. Então... Nossa, 6 a 10% é bastante. É. Abaixo dos 35. Uhum. Né? Então, é por isso que a gente pega muitos ultrassons BIRADS 3, que é a classificação que a gente tem dos exames de imagem padronizada, né? E o 3 é aquela assim, não sei o que tu tem, repete em 6 meses, pra gente dar uma olhada. Só que aí todo mundo fica morrendo de medo, porque, meu Deus, deu alguma coisa errada. Mas assim, o 3 é alterações provavelmente benignas, né? As chances de ser alguma coisa é muito pequena, né? Então realmente dá para esperar os 6 meses. Só que aí acaba também gerando mais... Claro, sempre gera ansiedade no paciente, isso é impossível que não. Agora eu fiquei com uma outra dúvida, quando a gente estava falando de mama mais densa, né? E as mulheres que têm silicone, como que faz? Então tu pensa, tu tem o teu tecido mamário, e embaixo do tecido mamário tu coloca uma prótese. Ele vai projetar esse tecido mamário. Então, em alguns casos, até fica mais fácil de tu ver. Porque como a mama fica para cima do silicone, você consegue, às vezes, palpar com mais facilidade alguns nódulos, né? O silicone, de modo geral, ele não altera a
a prevalência de câncer de mama ou a incidência de câncer de mama. Mas existem agora alguns casos na mídia de um tumor que ele desenvolve pela ação do sistema imunológico contra a prótese, que é um linfoma de células grandes da mama. É um tipo de câncer que o tratamento dele é só retira a cápsula, retira o silicone e a maioria das vezes é resolutivo dessa forma, não precisa fazer químio, nada. Mas ele acaba gerando um temor e gerando muito comentário, eu vejo nas redes sociais as pacientes falando em relação à prótese de mama. A incidência dele é muito baixa, mas ele é um tumor que ele se desenvolve por causa da reação do organismo contra a prótese. Começaram a ver que as próteses que tinham um revestimento, uma textura maior, que a gente chama, que era que desenvolvia mais esse tumor. E aí se chegou à conclusão que existem algumas bactérias que são pouco patogênicas, que não conseguem desenvolver uma infecção, mas elas ficam ali, elas vão lá, cutucam o sistema imunológico e voltam para dentro da prótese. Daí o sistema imunológico vem e reage contra elas, elas se escondem. Dali a pouco elas vão de novo lá. E esse estímulo dessas micobactérias, ela faz com que desenvolva esse tumor que é linfático, que é do sistema de defesa. E é muito raro, assim, né? Então, isso falam bastante do tumor, da prótese de mama. Mas o diagnóstico, ele não... A gente tem como fazer diagnóstico de câncer de mama, fazer prevenção mesmo na mulher com prótese. A prótese não vai retardar e não vai dar nenhuma... Não dificulta, não então, dificulta. a detecção. Dificulta, às vezes, a biópsia, por exemplo, que você tem que fazer, se fosse fazer uma biópsia sem nenhum método de guia, você com prótese você vai fazer guiada por ultrassom, para não ter risco de perfuração da prótese. Mas, assim, em termos de diagnóstico, não muda. Legal. Bom, então agora... Acho que dá para voltar para a parte do tratamento, então, né, que a gente começou a falar ali antes, já tinha entrado um pouco nisso, né, mas para esclarecer melhor, né, então a partir do momento que suspeitou, tem que fazer a biópsia, né, aí biopsiou, descobriu que é câncer. Como é que fica daí a situação? Na biópsia mesmo, a gente consegue fazer um exame que chama imunistoquímica. Então, existe uma classificação molecular dos tumores de mama. Essa classificação ela é feita por um conjunto de alterações de gene. Isso é muito caro. Até hoje em dia é muito caro. E foi se fazendo vários métodos e se descobriu a imunistoquímica. Você faz aqueles marcadores que eu falei, que é marcador hormonal, o HER2 e o KI67. Com esses 3 marcadores na imunistoquímica, essa classificação chega muito perto da classificação molecular. E a gente divide os tumores em luminais, a gente chama A e B, luminal híbrido, que é quando tem o HER2 mutado, triplo negativo, que são aqueles tumores que são negativos para tudo, né? E o HER2 puro, que é aquele que não tem a mutação dos receptores hormonais, só tem o do HER2. Essa classificação imunistoquímica, que divide em 5 grupos, cada um vai ter uma estratégia de tratamento. Essa estratégia de tratamento vai ser definida conforme as condições da paciente. Então você pode fazer um tratamento um pouco mais agressivo, um pouco menos agressivo, dependendo das condições físicas da paciente, né? E existem alguns esquemas de quimioterapia que são melhores para pacientes jovens, porque pegam a divisão celular numa fase maior. Então, como a paciente jovem tem uma divisão celular maior, você consegue bloquear. Existem pacientes que tu vai fazer quimioterapia antes e depois vai fazer a cirurgia. Existem pacientes que tu vai fazer a cirurgia e depois vai fazer quimioterapia. Eu já vi isso também, né? De casos assim, e não sabia a diferença. Porque até um tempo atrás a gente fazia quimioterapia antes naquelas pacientes que tinham tumor muito avançado, com o intuito de diminuir o tumor para poder operar. Hoje em dia não. Hoje em dia existem alguns tipos imunistoquímicos que tem um prognóstico melhor se tu fizer quimioterapia antes. Por exemplo, o triplo negativo.
ele sendo maior que 1 centímetro, é melhor tu fazer quimioterapia antes. Ela vai ter um desfecho melhor. Então a gente faz primeiro a quimioterapia e depois faz a cirurgia, né? Os tumores luminais, eles não respondem muito bem à quimioterapia neoadjuvante. Então, se tu tiver um tumor luminal até 5 centímetros, é melhor tu fazer a cirurgia antes. Porque ele não vai responder muito bem ao quimioterápico, então ele não vai diminuir muito. E você pode... Agora, se ele for maior do que 5 centímetros, o risco de você ter uma metástase de distância é maior. Então, você faz primeiro a quimioterapia, que vai dar uma esfriada nesse tumor, diminuir todas as células que existem no organismo, porque daí a gente trata o câncer como se ele fosse sistêmico, se ele não fosse só localizado, né? Então você tem uma melhora com a quimioterapia. Quando você tem um risco local maior que o sistêmico, daí você faz primeiro a cirurgia. Mas desde que a paciente tenha condições, a mastectomia ainda é quase todo mundo, todas elas fazem. Não. Não? Hoje em dia, a maioria das pacientes fazem um setor de mama. O que é o setor de mama? Você vai tirar o nódulo com uma margem segura de tecido mamário, né? E biópsia do linfonodo sentinela. Porque... É isso? Então, antigamente a gente fazia mastectomia e retirava todas as ínguas, todos os linfonodos debaixo do braço. Então a paciente ficava com uma dificuldade de drenagem linfática do braço, né? E ficava sem a mama, né? Foi se evoluindo e se descobriu que a cirurgia conservadora, que é aquela que só repercutia tinha o mesmo índice de cura que aquela que você tirava toda a mama. Então se passou a fazer mais cirurgia conservadora. Desde que cirurgia conservadora é sinônimo de radioterapia, que é a irradiação da mama. Então as pacientes tinham menos comorbidades, então menos edema de braço e preservava a mama, então tem um resultado melhor. A cirurgia conservadora foi se evoluindo para cada vez menos margem, para cada vez a gente ser menos agressivo no tratamento. E se chegou a um ponto que a gente tirava todos os linfonodos, dava tudo negativo. E a gente dizia assim, olha que bom, nenhum linfonodo tinha metástase, né? E aí alguém disse assim, tá, mas se nenhum tinha metástase, por que a gente tirou todos? Exato. E aí começou a se fazer pesquisa em tirar um nível só de linfonodo, de tirar. E aí se chegou a uma técnica que você injeta um corante. Esse corante ele tem o mesmo peso molecular que, teoricamente, a metástase, e ele vai parar no primeiro linfonodo que sai do tumor. Por isso que a gente chama de sentinela. Ele é o primeiro que sai do tumor. Você tira aquilo ali e manda para exame na hora da cirurgia. O patologista faz uma biópsia por congelação e ele diz, olha, não tem nenhuma célula nesse linfonodo. Se essa paciente não teve nenhum tratamento antes, eu não preciso dissecar todos os linfonodos, só tiro aquele um, porque ela tem axila negativa. Então ela não tem linfonodo palpável e o linfonodo sentinela deu negativo. Então ela está livre. E na mama faz o quê? Quando se vai tirar ali com uma margem segura e tal, tinha um nódulo. Vai ficar um buraco ali se não tira não mais fica, toda a mama. Porque a mama, você consegue remanejar os tecidos de uma forma que ela fica bem esteticamente muito boa. E a gente teve a evolução da oncoplástica, que de 2008 para frente a gente começou a observar que algumas técnicas de plástica mamária podiam ser feitas nas pacientes com câncer. Por exemplo, aquela cirurgia que a gente chama de pexia da mama, que é levantar a mama quando a mama está caída, né? Então a paciente tem 2, 3 filhos, amamentou e a mama estava mais caidinha. E o tumor dela é no quadrante inferior, bem baixo. Quando você vai fazer uma mastopexia, aquela parte aqui de baixo, ela é removida para fazer o levantamento da mama. Então, se observou, tá, mas então por que a gente não faz isso nas duas mamas, né? Ela vai ficar com a mama bonita e vai remover o tumor. Então, a gente começou a incorporar técnicas de plástica mamária para tratar a parte oncológica. Então, algumas pacientes, por exemplo, a gente faz uma pexia da mama, retira o tumor e ela fica com a mama mais bonita ainda do que quando ela teve o tumor. Então, a gente consegue dar um brinde, vamos dizer assim, um over para a paciente depois da Ótimo, cirurgia. né? Porque, sim, devia
essas mulheres que retiram toda a mama, às vezes não colocam logo em seguida, né? Aquilo E aí- afeta a autoestima de uma forma muito E brutal, aí, assim. quando eu me formei, era uma heresia falar em colocar silicone em paciente que teve câncer de mama. Então, a maioria das pacientes saíam mastectomizadas e esqueça. Ou a gente fazia reconstrução com retalho do abdômen inferior. Você tira aquela pedacinho da barriga, faz todo um processo e reconstrói a mama. Então, no começo era a única forma de reconstruir a mama e a gente fazia até relativamente bastante, assim, as reconstruções com retalho miocutâneo. E aí começou a vir a questão da prótese com força total e hoje em dia a gente usa muito prótese para reconstruir mama. Então, você remove a mama e na mesma cirurgia você já coloca a prótese. Só não vai colocar a prótese quando você tem uma quantidade de pele que talvez não seja suficiente para recobrir aquela prótese. Então você tem que fechar, colocar um expansor, que é tipo um saquinho vazio que você vai enchendo e vai fazendo aquela pele se ampliar para daí depois colocar a prótese definitiva, né? E alguns casos de pacientes que não querem, né? A gente ainda tem pacientes, não, eu quero tirar, eu não quero colocar nada, eu quero ficar assim, né? E também alguns casos, por exemplo, que ela vai fazer uma radioterapia, tem um comprometimento maior e a gente já sabe que ela vai fazer radioterapia mesmo mastectomizada, então a radioterapia ela queima bastante a pele. Então, às vezes, você faz reconstrução com prótese e você vai perder a prótese porque com a retração da pele vai ficar duro, doído e não é muito legal para a paciente. Então, a gente deixa para fazer num segundo tempo a reconstrução, que pode ser com rotação de um retalho, por exemplo, do músculo grande dorsal, que aí a gente passa para frente e coloca a prótese embaixo, ou até com o abdômen inferior. Então, hoje não tem como a paciente ficar sem a mama se ela não quiser. A gente consegue dar oportunidade de repor, de refazer a mama de uma forma bem legal, assim. Isso, inclusive, no Sistema Único de Saúde. Isso, inclusive, no Sistema Único de Saúde, desde que eu vim para Joaçaba, eu sempre procurei fazer a maior parte das reconstruções que eu podia fazer. Então, no começo, a gente tinha que ter um cirurgião plástico junto e no serviço a gente não conseguiu, então eu não fazia. Aí, um tempo, o mastologista começou a ser habilitado a fazer a reconstrução da mama. Então, eu fiz vários cursos e voltei. E aí, todas as minhas pacientes no SUS sempre tiveram a oportunidade de fazer a reconstrução da mama. Inclusive, eu tenho uma paciente, a dona Elcida Rosa, lá de Capinzal, eu falo porque ela nem é mais minha paciente, ela já é da minha família. Ela fez uma reconstrução de mama comigo em 2001, com retalho inferior, e até hoje ela tem a reconstrução bem legal, assim. Então, é bem gratificante essa parte da reconstrução. Imagina, muito legal. Show de bola, né? Acho que logo vamos já nos encaminhando para o final, já chegando a quase 1 hora. E tem uma parte importante que eu acho que é bom a gente falar, que é o câncer metastático. Que hoje em dia paciente com câncer de mama metastático não é o final da linha. Nós temos pacientes que vivem 15, 20 anos com o tumor de mama, com várias linhas de tratamento, geralmente quimioterápico, e que elas têm uma qualidade de vida boa. Não é uma qualidade de vida ruim. Ela consegue ter interação familiar, consegue ter passear, conversar, fazer toda... Então, assim, mesmo as pacientes, por exemplo, que estão ouvindo e que têm uma metástase, não é final de linha. Metástase a gente consegue dar um tratamento legal e eu sempre falo, é como se fosse uma hipertensão, como se fosse uma diabetes. Ela vai fazer um tratamento, nós temos a quimioterapia via oral que funciona em vários casos e que ela vai se manter bem por muito tempo. E muitas das vezes as pacientes vão a óbito por uma causa natural que não seja o câncer de mama. Então, não necessariamente é o final da linha. E é isso que eu ia pedir para tu falar um pouco sobre o prognóstico, né? Como é que você tem visto, como é que tem mudado. E essa questão da metástase eu ia lhe pedir. Ainda não tem cura, né? Para o câncer metastático, mas tem controles muito bons. Não tem cura, mas tem controles muito bons. Mas aí, essa metástase tem uma tendência maior dos órgãos em que... Sim. Ela afeta? Então, o câncer de mama, ele vai agir, a metástase geralmente é para ossos, pulmão e fígado, né? E em menos cérebro, né? São, assim, os 4 lugares mais
que tem mais metástase. É como se fosse, como a metástase do câncer de mama ela é linfática, então nos lugares que tem os vasinhos mais fininhos é onde a célula vai parar. Então o osso ele tem bastante lugares que é fininho, no cérebro a gente tem muitos vasos, no pulmão e no fígado também, que são os lugares que são geralmente mais acometidos pelas metástases. O câncer metastático mais tranquilo de tratar e que dá menos mortalidade é o ósseo, né? Eu sempre digo, ninguém morre de osso, porque mesmo tu tendo a metástase óssea, você consegue controlar muito bem. A metástase visceral é um pouquinho mais delicada, que seria do pulmão, do fígado e cerebral, né? Mas existem também formas da gente tratar. Muito legal. Então... Não é legal, não. O quê? A parte aí não é legal de metástase. É legal sim, né? Não, é legal. Já foi muito mais triste que já isso. Foi muito mais triste, Já foi porque muito na mais verdade triste. a gente que Quando acompanhou... você chegava, né? tinha uma metástase e aí era fim de linha. Sim. E você depressão em todo Sim. mundo. Então, hoje em dia você falar que uma paciente vai viver com qualidade de vida 15 anos com metástase é muito significativo. Eu sempre digo, hoje o peso de eu dar um diagnóstico de câncer de mama é muito mais leve do que há muito tempo atrás. Porque hoje eu falo assim, olha, tu tá com câncer de mama, mas nós vamos fazer isso, teu tumor é desse tamanho, você vai estar assistida. Em 2 anos eu tenho certeza que tu não vai morrer, porque dependendo do tumor dela, só 2 anos, eu digo, depois a gente renova por mais, e assim vai indo. E muito mais coisa pra fazer que na doença de Alzheimer, não tem quase nada. Então, isso é muito bom, né? Mas o bom do Alzheimer é que daí tu esquece, né? E o câncer não esquece. O paciente esquece. É verdade. Tá bom. Mas, enfim, acho que foi bem legal. Chegamos aí a quase 1 hora de papo. Acho que falamos sobre os principais assuntos, né? Então, acho que vai ser bem produtivo aí pra nossa audiência. Eu tenho que cuidar, porque se falar de câncer de mama, eu tenho papo aí pra nós falar. Então, Márcio, considerações finais aí, se quiser deixar algum recado pra audiência, passa as tuas redes pro pessoal te seguir, qualquer coisa que você quiser deixar. Agora aproveita, né, para falar então sobre o Outubro Rosa também, aí deixa uma mensagem pro pessoal que tá... Eu falo sempre assim, ó, o Outubro Rosa é pra gente lembrar, né, de todo o processo do câncer de mama, mas a gente tem o ano inteiro para se prevenir e a gente tem a vida inteira para se cuidar. Então não adianta fazer atividade física só no Outubro Rosa, cuidar da comida só no Outubro Rosa, né, porque na verdade você precisa fazer isso o ano inteiro. E não precisa fazer a mamografia sempre no Outubro Rosa, porque senão acaba com o final do ano, porque a maioria das pacientes fazem em outubro, daí em novembro faz a biópsia, daí em dezembro começa o tratamento. Então assim, dá para fazer em outra data também, né? Pode fazer lá em dezembro, em janeiro, ano já pode com escolher um mês tranquilo, né? Que aí já vai. E outra coisa, às vezes você vai lá em novembro, faz a biópsia dá inconclusiva, passa o ano todo, aí em janeiro dá normal, daí perdeu o ano inteiro só porque ficou fazendo. Então assim, outubro é pra gente lembrar, pra gente saber que existe prevenção, que existe tratamento, que não é o fim do mundo, né? E tocar o barco. E cuidar sempre, né, em todos os aspectos da saúde. A minha rede social é o Instagram, é marcio.tomasi, né? Eu tô lá, eu faço alguns vídeos de vez em quando, converso sobre coisas que eu acho importante. Podem me seguir, que eu gosto bastante. Podem me mandar direct, que eu também respondo. E estou à disposição de todo mundo quando precisarem. Graças a Deus a gente tem uma rede bem ampla de atendimento das pacientes aqui na região, né? Eu tenho mais o Júlio e a Isis, que são meus colegas mastologistas, que nós trabalhamos juntos, que são maravilhosos, são ótimos, assim. Então, nós 3 somos uma equipe que trabalhamos muito junto, assim. Então, fiquem bem à vontade, qualquer dúvida. O Júlio e a Isis também têm rede social, então fiquem bem à vontade. Show de bola, pessoal. Então sigam o Márcio. Lembrem no Outubro Rosa, se não lembraram antes no ano, mas fazer a mamografia, mas podem fazer em qualquer época do ano, mas se não fez, faz, né? E o meu objetivo é deixar as pacientes
todas no ponto para começar a ser assistida pelo Miola, né? Para elas ficarem Exatamente, bem velhinhas. exato. Muito bom. E se precisar, podem ir lá na Vila Serenata também, que em breve nós estamos abrindo as portas para receber Isso é vocês. muito importante você ter lembrado da Vila Serenata, porque assim, é uma fase da vida assim que é muito legal você ter um local que você possa estar, né, bem assistido, assim. Eu tive experiência na minha família e ó, super indico. Pessoal, muito obrigado. Então, não esqueçam de seguir as nossas redes, @geriatria com Miola, no Instagram, TikTok e no YouTube. E até o próximo episódio. Um abraço. Até mais, tchau, Até. tchau. Tchau.